como eu falo sempre, eu acho que uma das coisas mais chatas do futebol brasileiro, da imprensa especialmente, é o desejo incontrolável de dizer o que vai acontecer antes de acontecer. As pessoas deixam de analisar o jogo, por exemplo, na segunda-feira, são várias resenhas assim, vários jogos para comentar, várias coisas interessantes para serem ditas sobre os jogos, mas aí ficam projetando o futuro. Não, mas se perder, se ganhar, se... Cara, isso é uma conversa de botequim. Qualquer um chega no botequim, pega a tabela e fala, cá, se ganhar aqui, esse pessoal sabe fazer conta. Então não precisa assistir jogo, não precisa se aprofundar, não precisa estar bem informado, nada, é só ficar especulando. Isso acontece com 7, 8 rodadas. O Botafogo era campeão brasileiro naquele ano de 2023, lembra? Com 12 jogos do Luiz Castro, que abriu uma vantagem enorme. Depois tanta coisa aconteceu e o campeonato está aberto. Os dois vão brigar. E essa rodada, como todas as demais, até o final, são rodadas importantes. Até o Cruzeiro tem chance. Até o Cruzeiro não está morto, não. É chance pequena, mas até o Cruzeiro tem chance. Pega uma rodada como a de hoje, assim, o Palmeiras perde e o Flamengo empata. Não precisa nem perder o Flamengo. O Cruzeiro vence, ele se aproxima. Até o Cruzeiro tem chance. Pequena, mas tem. Não acabou, não. Eu, se eu fosse o Leonardo Jardim, eu estava remando até o fim. Especialmente com os dois ali preocupados também com o jogo entre eles no dia 29. Enfim, pontos corridos é legal, especialmente quando não tem um time que dispara. E é isso que a gente tem que curtir o campeonato e discuti-lo, acho que muito mais em cima dos jogos do que nessa necessidade incontrolável. É o que eu falo sempre, o cara as pessoas que fazem isso, eles deveriam fazer assim, quando vão ao cinema, ficam na porta do cinema e esperam terminar a sessão anterior. Aí quando o cara tá saindo, pergunta, como é que é o final do filme? Eu vou entrar, comprar ingresso, vou entrar daqui a pouco, me conta o final, que eu gosto de saber o final, eu adoro spoiler. Acho que ninguém faz isso, só um louco faz isso. As pessoas querem saber o final do campeonato antes de terminar. E muito antes de terminar. E faltam 21 pontos para cada time, são 7 rodadas, tem tudo para ser um final até emocionante, muito disputado. Mauro, mas aí, até uma pergunta que eu te faço antes de passar pro Flávio, pro Bruno, muito do que algumas pessoas, inclusive influenciador, tá? Que realmente repercute muitas vezes o que se fala, também não pode ter vindo pela reação do Felipe Luiz na coletiva de imprensa, né? Porque a declaração do Felipe Luiz, na minha opinião, ele meio que tá se entregando ali. Foi uma declaração, a gente já falou aqui, infeliz, quando ele diz, mas os erros agora vão ser normais, porque é muita pressão, infelizmente nossos erros estão sendo letais, e agora tá ainda mais difícil chegar ao nosso objetivo. O Felipe Luiz meio que desperta, né, no seu torcedor e até na mídia, uma impressão, caramba, o Flamengo já tá praticamente se sentindo derrotado. Ele passou um pouco dessa impressão, né, Mauro? E eu acho que alguém deve ter chamado a atenção nele com relação a isso, depois da coletiva no jogo contra o São Paulo. Mas isso foi agora. As pessoas estão querendo adivinhar o campeão desde a rodada 7 ou 8. Isso foi agora e acontece todo ano. Não precisa alguém ter uma declaração polêmica ou que desperte alguma reação nos demais. Isso, o que eu estou dizendo é que as pessoas querem o tempo todo dizer quem vai ser campeão. O Felipe, ele não pode se comportar como ele se comportou. Eu soube que isso foi tema até de conversa lá dentro, que é natural que seja também. Ele está muito abatido e não pode ficar abatido. Você tem que levantar a cabeça. A entrevista dele foi um desastre no meio de semana. Acontece. Técnicos experientes dão entrevistas desastrosas, né? Ontem tivemos um, inclusive, por uma outra razão. Então, acontece com ele também. Ele tem que ser. A função do Boto é chamar, conversar. Felipe, você não pode baixar a cabeça, cara. Chegar na coletiva, mesmo que você esteja chateado com o resultado, com tudo que aconteceu, que o Flamengo deixou de ganhar 2 pontos por conta da irresponsabilidade. Eu considero responsabilidade. Aquela entrada não tem menor cabimento do Plata. Menor cabimento. Inconsequente ele foi. Sabe, o cara que já está com expulsões no currículo, né? Justas ou não, está com cartão vermelho no currículo. Vai arrumar mais um naquela altura do jogo, logo depois de fazer 2-1. E é um jogador que é um dos queridos dele, um dos preferidos dele. Aí ele defendeu o jogador, minimizar, foi sem querer, foi um desastre. A entrevista foi muito ruim. Mas não significa que o Flamengo vá. O Felipe Luiz estava batido, então o Flamengo saiu do campeonato. Não, ele não é dono do Flamengo. Só se o BAP e o Boto forem 2 omissos. Na verdade, eu soube até que isso já foi tema de conversa lá dentro, depois do jogo, mais adiante. Eu acho que é normal que seja, acho que é até para dar um suporte para ele. Cara, não pode ser assim. Eu acho o seguinte, uma situação como essa, o que faltou o Felipe ali, o que falta a ele nessas horas, é ser menos tecnocrata e mais humano. O futebol tem um componente emocional também importante. E aí chegar numa coletiva dessas e mostrar indignação consigo mesmo. Pô, o jogo estava encaminhado, 2-1, momento bom do jogo e tudo, tivemos mais uma expulsão. Evidentemente o jogador não quer ser expulso, mas tem que tomar cuidado, eu vou conversar com o Plata, eu vou conversar com os outros. Tivemos várias expulsões recentes, 2 no mesmo jogo. Você vê, o Flamengo deixou 3 pontos na Bahia com 2 expulsões, uma com 12 minutos. O Flamengo teve expulsão contra o Racing, injusta, mas teve, né? Também foi meio ingênuo ali o seu Plata. Passou um perrengue desnecessário. Contra o Sport, expulsão do Everton Araújo, o jogo estava resolvido, tudo não teve consequência, mas foi expulso. E agora essa expulsão contra o São Paulo que condicionou o jogo. Um ponto que tem que ser dito é o seguinte, né? O lance é semelhante a lances em que os jogadores do Palmeiras não foram expulsos. Isso também tem que ser falado. Isso também interfere nessa tabela. O Andrés Pereira não foi expulso. Muito parecida a jogada. Entrada forte, cima para baixo, na altura do meião do adversário, na canela. Né? No caso ali foi até no tornozelo, o do Plata. E teve o Gustavo Gomes contra o Cruzeiro também. Isso também afeta, é claro. Claro que vai ter palmeirense agora vendo o programa me xingando. Pode xingar à vontade. São fatos, não estou dando opinião. Aquilo aconteceu, todo mundo viu. Então, como também tem interferências de erros de arbitragem. Como também achei que o pênalti do Arrascaeta não existiu no jogo contra o São Paulo. Para mim aquilo não é pênalti. Aquilo ali é pênalti brasileira. Enfim, mas isso é uma outra história. Depois quando a gente falava de São Paulo e Bragantino, a gente pode falar de novo. São Paulo foi 2 vezes prejudicado com esse tipo de pênalti. Mas enfim, o fato é que ele tem muitos jogadores expulsos. Ele pode ficar indignado, demonstrar indignação com os jogadores como ele também, que é o comandante, e não baixar a cabeça como ele baixou. Mas isso não tem a ver com as pessoas quererem adivinhar quem vai ser o campeão o tempo todo. Elas querem saber sempre. Não precisa ninguém abrir a boca. É isso que eu tô dizendo. As pessoas, ao invés de curtir o campeonato, querem ficar adivinhando. Você tem uma rodada de domingo importante, ao invés de pessoas discutirem os jogos, os detalhes dos jogos, um aprofundamento sobre as partidas. E aí? Vamos ver, próximos jogos, quem vai ganhar? E se vencer aqui, se perder ali, cara? Tem muito assunto na mesa. Enfim, é isso que eu quero dizer. E o Mauro levantou um assunto que aí, isso eu falo, isso é o bom daqui, que a gente não tem medo da forma como o torcedor vai reagir.
Né? E a gente fala o que a gente pensa. Realmente o Mauro lembrou dessas entradas aí do Palmeiras que não tiveram a expulsão. Agora, tem o outro lado também, né? Flávio Prado, Bruno Prado, que o Flamengo, muitas vezes, ele não aproveita quando a arbitragem erra a favor dele. Que foi o que aconteceu no jogo passado, como disse o Mauro. O pênalti no Arrascaeta não foi pênalti contra o São Paulo. Foi marcado pênalti. O Flamengo poderia, foi beneficiado pela arbitragem. Mesmo assim, não ganha. Não ganhou quando foi beneficiado, né, pela arbitragem. E foi beneficiado. No jogo contra o São Paulo foi beneficiado. Aí o Plata, com toda a sua inteligência, e ainda agora tem esse outro assunto. O Plata, a diretoria tá tendo cautela sobre o assunto, porque o Plata tá abalado. Imagina se não tivesse ficado abalado, né, gente? O cara quase tirar o time da final da Libertadores. O cara quase tirar a possibilidade do time de ser campeão brasileiro. Se ele tivesse rindo e gargalhando, aí que eu já ia dizer, demite logo. Ué, é óbvio que ele tem que estar abalado. Olha a besteira que ele fez. Mas mesmo abalado, tinha que estar levando esporro e sendo punido. Tá? É bem importante deixar isso claro, na minha opinião. Porque é o vitimismo que surge sempre hoje em dia. Tá muito abalado. É um jogador, ganha bem pra caramba, ferrou o time no Campeonato Brasileiro, podia ferrar na Libertadores. Então tem essa situação também, né, Bruno e Flávio, do Flamengo não ter aproveitado esse erro que teve a seu favor. Poderia ter saído com os 3 pontos. Saiu com 1. Palmeiras disparou. E outra, né, que também eu queria perguntar pra vocês, é essa situação do Neymar. Neymar jogando o primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã. O Neymar já teve 7 jogos contra o Flamengo. Nunca no Maracanã. É um diferencial o Flamengo que vai pegar esse Santos com o Neymar e o Palmeiras ter pego esse Santos sem o Neymar? Bom, boa tarde a todos. Sobre o Neymar, ele pode, em algum momento, num lance isolado, fazer alguma coisa, ele tem talento para isso, né? Não espero uma atuação dele com regularidade, ou nem boas atuações com regularidade, mas é um cara que você tem que estar atento, ele pode, numa falta, numa bola, conseguir alguma coisa, mas é muito, assim, de lampejo, de momento. Então, para mim o Flamengo é favorito para ganhar o jogo, independente se o Neymar tá no campo ou não. Ele em campo, você vai ter um cuidado, mas o Flamengo é favorito, acho que do mesmo jeito que o Palmeiras era, na quarta-feira. O Palmeiras confirmou o favoritismo e o Flamengo hoje tem que ganhar o jogo. O time do Flamengo é bem melhor que o time do Santos, como o do Palmeiras também é. Então, acho que é independente da presença dele, não acho que fique hoje o Santos mais numa situação melhor para encarar o Flamengo do que estava para encarar o Palmeiras pela presença dele. É um jogador talentoso que numa bola, mesmo sem estar na sua melhor condição, em algum momento ele pode arrumar alguma coisa, mas é muito, assim, de esporádico, uma coisa que não dá para saber se vai acontecer ou não. Mas claro que ele é um cara que exige cuidado. Você vai pensar 2 vezes antes de fazer uma falta perto da área, tentar não dar espaço para ele receber uma bola perto da área, como no jogo do primeiro turno ele recebe uma bola dentro da área. Se ele recebe uma bola dentro da área, ele é muito perigoso. Né? Tentar fazer com que ele receba a bola longe do gol, aí ele vai ter mais dificuldade para fazer alguma coisa. Então são esses cuidados, né? Ele muito perto do gol no espaço curto, ele pode ser perigoso. Mas não acho que isso vai interferir, assim, numa mudança. Acho que o Flamengo é um jogo que ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar. Hoje, na teoria, é uma rodada que, se tiver uma mudança na diferença de pontos, que hoje está em 3, o mais provável é que diminui do que aumente, né? Pode os 2 vencerem. Eu acho que o Palmeiras, mesmo tendo um jogo duro em Mirassol, ele tem um pequeno favoritismo, mas é um jogo difícil, porque o Mirassol não perdeu lá. Então hoje, quem tem mais chance de tropeçar é o Palmeiras. Como na quarta-feira, quem tinha mais chance de tropeçar era o Flamengo, e acabou tropeçando. E o Palmeiras era um jogo que ele tinha que ganhar em casa e ganhou. Hoje, quem tem que ganhar em casa é o Flamengo. E o Palmeiras tem um jogo lá que ele pode vencer, mas se ele tropeçar, tá dentro do normal. Não é nada fora do normal ele empatar, por exemplo, em Mirassol.